Os 3 casos de Covid no Kwanza Norte mudaram a dinâmica das populações na província. Das amostras de abril, faltam 52 resultados. O IGE reforça medidas de biossegurança ao longo da fronteira com a província do Kwanza Norte. Namibe tenta travar o avanço das areias do deserto com repovoamento florestal. Líderes africanos realizam cimeira virtual com o presidente chinês sobre o impacto da Covid-19 em África. Boa tarde. Você começou a ver o Jornal da Tarde. O Kwanza Norte entrou no roteiro da Covid-19 depois de ontem terem sido conhecidos os primeiros 3 casos positivos detectados das quase 200 amostras enviadas a Luanda. Até agora, 39 amostras foram reveladas, o que faz adivinhar que há muito mais resultados por conhecer, tal como disse o secretário Franco Mufinda. Houve notificação laboratorial de 3 casos, sendo 2 tanto de cidadãos oeste-africanos e 1 angolano, todos eles de sexo masculino com idades compreendidas entre os 34 e 58 anos de idade. Este processo vai ter que carecer, portanto, de um estudo de vínculo epidemiológico. Também somos de informar que dos 3 doentes do Kwanza Norte, 1 inspira cuidados por apresentar comorbilidades, sendo que uma é sonante e ata-se tanto a uma doença pulmonar de base. Também informamos que os 3 sujeitos da província do Kwanza Norte furaram, infelizmente, a cerca sanitária imposta à província de Luanda. Franco Mufinda, secretário de Estado da Saúde para a Saúde Pública, dando conta da situação no Kwanza Norte. O certo é que os 3 casos de Covid-19 que ontem deflagraram na província do Kwanza Norte mudaram a dinâmica das populações locais. Passou a haver mais atenção face às medidas de segurança contra a Covid. Em abril, recordo, a província mandou para Luanda pelo menos 191 amostras. Os resultados começaram a ser revelados com estes primeiros 3 casos conhecidos ontem, numa altura em que faltam resultados por conhecer, o que de facto mudou a vida dos habitantes da cidade capital, Ndalatando, sobretudo, face a estes 3 casos, é o que nós vamos saber já de seguida com o jornalista Lucas Safeca, que se junta a nós a este jornal. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Alexandre Coso, e uma boa tarde extensiva a todos os telespectadores. Hoje de manhã começou o trabalho de campo, aliás, foi ontem que já começou o trabalho aqui para a Comissão de Combate e Prevenção à Pandemia. Começaram então a trabalhar nas áreas em que estão localizados estes pacientes, testados como positivos para a Covid-19. Hoje de manhã o governador provincial saiu novamente à rua e acabou por trabalhar aqui também com membros da Comissão de Prevenção e Combate à Covid-19. O governador provincial fez saber também que a recolha ou a coleta de amostras a cidadãos aqui a nível do Kwanza Norte já teve seu início no mês de abril, sendo que estes resultados, ontem anunciados, são então os relativos a estas amostras recolhidas a partir já do mês de abril. Vamos então ouvir o governador provincial, Adriano Mendes de Carvalho. São muitos mais testes que foram enviados para Luanda. Vamos esperar os resultados dos laboratórios, os resultados que vêm, e a partir daí vamos então ir tomando também outras medidas. De qualquer maneira, sempre nos prevenimos e temos uma comissão. Temos os hospitais existentes,
o hospital de campanha aí existente, com alguns meios. Vamos receber mais alguma coisa, já em conversa mantida ontem com a senhora Ministra da Saúde, e nós estamos completamente tranquilos. Por isso queremos apelar à nossa população, queremos apelar a todos para que tenhamos calma. Quem se pronunciou também neste encontro foi a Diretora Provincial da Saúde, Filomena Wilson, que fez saber os reais números relativos às amostras já recolhidas a nível da província do Kwanza Norte. Segundo a Diretora Provincial da Saúde, desde abril foram recolhidas um total de 191 amostras, sendo certo que ontem chegaram resultados para 39 negativos e 3 positivos. E destas já recebemos o resultado de 39 negativos, resultados negativos, e estes 3 que já se fez referência com resultados positivos. Portanto, trata-se de 3 indivíduos do sexo masculino que estão bem localizados, com idades compreendidas entre 34, 58 e 54 anos. A Diretora Provincial da Saúde avançou também que os elementos implicados nestes testes, ou seja, as 3 pessoas cujos testes foram dados como positivos, estiveram em quarentena domiciliar, sendo que este é um procedimento normal, foi um procedimento normal para todas as 191 amostras recolhidas a nível da província do Kwanza Norte. Trabalhamos durante a noite no sentido de localizá-los, e também tomou-se medidas que se prendem com a cerca sanitária nas suas residências, e nós vamos continuar a fazer o trabalho esta manhã. Estamos a contar com a equipa que vem do Ministério da Saúde, portanto, para todas as áreas de intervenção no âmbito de atendimento aos doentes portadores de Covid-19, e daí vamos remover estes 3 cidadãos para o hospital de campanha que nós criamos no Morro do Binda. Foi esta a fotografia possível de ser feita aqui a partir do Kwanza Norte, relativa a este encontro mantido então entre o governador provincial e membros da Comissão de Combate e Prevenção à Covid a nível desta província. Um dado importante a reter é o facto de os 3 casos testados como positivos nada terem a ver com aquele registrado na passada sexta-feira. Aquele em que um cidadão rompeu a cerca sanitária, sentiu-se mal e apresentou-se à unidade sanitária, em nada tem a ver. Isto mesmo dito pelo governador provincial, afinal, os testes já começaram a ser coletados desde abril. Outro aspecto importante é que trabalha hoje na província do Kwanza Norte uma comissão proveniente do Ministério da Saúde e que deverá naturalmente fazer tudo para contornar ou para pelo menos não tornar a situação mais complexa do que é a vivida no instante. Foram registrados 3 casos positivos e para os kwanza-nortenhos o recado continua a ser lavar as mãos com água e sabão, manter o distanciamento social e cumprir todas as normas impostas pelo setor da saúde. O Kwanza Norte está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Safeca. E o Lucas Safeca deixou aqui ficar um aspecto interessante a avaliar. Estes casos positivos surgidos na província do Kwanza Norte não têm que ver com os fura-cerca, por assim dizer, se me permitirem esta expressão, que estão a ser referidos. São casos que resultam das avaliações, as amostras que foram enviadas a Luanda desde abril passado. São 191 amostras. Os resultados começaram
começaram a ser revelados, dos quais destacam-se então estes 3 primeiros casos. Há ainda amostras que vão continuar a ser avaliados, o que quer dizer que há muita água que vai correr debaixo da ponte. Seguimos agora em direto para a província do Ije, onde está o Cândido Calombe, já que dá-se conta de que o Ije está muito preocupado com a situação que se vive na vizinha província do Kwanza Norte. Há muitos cuidados que estão a ser, digamos, adotados na fronteira com o Kwanza Norte. Cândido, boa tarde. Boa tarde, Alexandre Cose. De facto, esta preocupação das autoridades sanitárias, redobrar os níveis de vigilância epidemiológica aqui no principal controle que separa as regiões do Ije e Kwanza Norte. Há uma equipa multissetorial que está aqui destacada, que integra os efetivos das Forças Armadas Angolanas, da Polícia Nacional e também da Saúde Pública. Estão a identificar os cidadãos, a fazer o registro e a medição da temperatura. O controle está a ser rigoroso porque a vizinha província já tem então o registro de casos positivos de contaminação local. Daí esta preocupação das autoridades sanitárias. É isso que vamos saber de um dos responsáveis da Saúde Pública, que aqui está, com quem converso já a seguir. Muito boa tarde. Como é que chama? Desculpa, vir só para que possamos tê-lo nas imagens. Muito boa tarde, como é que chama? Boa tarde, muito obrigado. Eu sou o Jorge Afonso. Então, qual é o trabalho que está a ser feito aqui pelas equipas médicas? É bem verdade, está a se fazer, conforme já se sabe que a vizinha província do Kwanza Norte já temos casos confirmados. Estamos aqui para dobrar os esforços da vigilância epidemiológica. Estamos aqui a fazer a testagem e registro das pessoas que têm entrado e saído. Os cidadãos estão a cumprir com estas medidas que estão a ser impostas? Sim, com a ajuda da polícia, conforme estamos uma equipa multissetorial, estamos aqui a fazer tudo quanto e o pessoal está a cumprir. Nós estamos a apertar as cordas com uma emergência para que tudo quanto não haja nenhum caso diante da nossa província. Conseguimos constatar também que estão a obrigar os cidadãos ao uso das máscaras. Aquilo é a principal orientação, a lavagem das mãos e o uso de máscaras. E o afastamento pelo menos a 1 metro, possivelmente. Muito obrigado. Obrigado. Aqui ficaram então as notas para o Jornal da Tarde, Alexandre Cose. De facto, um controle rigoroso está a ser feito aqui no posto de Quindando, região que separa as províncias do Ije e Kwanza Norte, já que o Kwanza Norte já registra casos de contaminação local, casos positivos da Covid-19. Daí ter esta equipa, registrar-se a presença de uma equipa multissetorial integrada pelos efetivos das Forças Armadas Angolanas, da Polícia Nacional e da Saúde Pública. Os cidadãos que se fazem transportar em viaturas, quer do Ije para Kwanza Norte, vice-versa, estão a cumprir também com as medidas de prevenção e segurança à Covid. Para o Jornal da Tarde, esta é a possível fotografia tirada aqui no Quindando. Boa tarde. Boa tarde, Cândido Calombe, aqui a falar-nos em direto a partir do posto fronteiriço de Quindando, entre a província do Kwanza Norte e a província do Ije. Estão apertadas as medidas de controlo policial na circulação entre as duas localidades e a razão não podia ser mais justa. O certo é que os 6 casos novos de Covid-19 revelados ontem, na última atualização pelas autoridades angolanas, vieram imprimir um novo impulso no que à gestão da pandemia diz respeito, já que pela primeira vez surgiram casos fora de Luanda, mas é no Hoje é Renda onde, a nível da província de Luanda, se concentram agora as maiores preocupações das autoridades sanitárias, uma vez que não se mostra prudente para já levantar a cerca sanitária do Hoje é Renda, já que também ontem foram diagnosticados mais 3 casos nessa localidade, tal como revelou o secretário de Estado, Franco Mufinda. Temos mais 3 casos novos,
todos eles de transmissão local e vinculados ao bairro Ojaenda. Tratam-se de um angolano de 21 anos de idade, sexo masculino no caso, o segundo também angolano, de 21 anos de idade, tanto no caso deste sujeito é de sexo feminino, é um angolano, e o último de 17 anos de idade, de sexo feminino, todos eles, como já pude me referir atrás, residentes do Ojaenda. Com mais 3 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o Ojaenda começa a ser um tema delicado em Luanda. São já 31 casos de Covid-19 nesse distrito urbano do município do Kazenga, com 31 casos positivos da Covid-19. A cerca sanitária erguida na zona já leva mais de um mês. Vamos em direto ao Ojaenda, onde está o repórter Joaquim Santos. Olá, Kim, boa tarde. Pergunto-te, face à situação que se está a viver, o Ojaenda começa a inspirar muito mais cuidado. Pergunto-te quais são as medidas que as autoridades municipais estão a adotar para prestar assistência às famílias que estão em regime de confinamento. Alexandre Cosi, boa tarde. Disseste muito bem, o Ojaenda de certeza que continua a aspirar maiores cuidados, porque todos os dias que assistimos às atualizações conseguimos sentir que vão surgindo números, e estes números, alguns deles fazem parte do Ojaenda. De certeza que as autoridades aqui do Ojaenda tudo têm feito para que estas populações que estão confinadas consigam então serem satisfeitas as suas necessidades básicas. Mas em conversa com alguns munícipes, assim que chegamos, conseguimos colher algumas reclamações, como por exemplo a água potável que não corre de forma regular, e também conseguimos sentir que há uma insatisfação grande de parte deles pelo facto de estarem confinados há mais de um mês. Mas tenho comigo o administrador adjunto, ele melhor que ninguém para nos tecer algumas considerações. Sou administrador, para já eu pergunto-lhe, as reclamações que se impõem neste momento de parte das famílias têm razão de ser? Muito boa tarde para o jornalista e a todos os telespectadores. De facto, entendemos que algumas reclamações colocadas pelos nossos munícipes têm estado a merecer devido tratamento. A questão do abastecimento de água, o bairro São Pedro está coberto na totalidade com a ligação domiciliar. Aliás, estamos a menos de 1 km do centro de distribuição Kazenga. Tem sido feito abastecimento regular de água. Poderá haver um outro caso isolado, onde por algum motivo não esteja a correr água, e que são situações que pontualmente vamos resolvendo. Havia uma grande reclamação por parte dos munícipes que estão sob a cerca sanitária, no quesito da distribuição das cestas básicas. Só para adiantar que desde a terça-feira passada até ontem, fazendo 7 dias, a administração local distribuiu perto de 900 cestas básicas. Ou seja, e à medida que vamos recebendo as cestas básicas, temos estado diretamente a canalizar. No princípio, houve uma grande dificuldade em que os moradores também não colaboraram. Entendemos nós que, por receio, não deram os dados reais do número de famílias em cada residência. Ou seja, como sabe, algumas residências têm alguns inquilinos de nacionalidade estrangeira. No receio de que pudessem ser levados para a quarentena institucional, acabaram não dando o número correto das famílias. Só quando das distribuições das cestas básicas fomos nos apercebendo do real número, porque o cadastramento anterior foi feito apenas por titular, por dono da casa, no caso, que é uma situação que já temos estado a corrigir. Hoje, por exemplo, vocês já distribuíram algumas cestas básicas? Hoje, a essa hora, terminou a nossa equipa a fazer a distribuição. No período da manhã fizemos a distribuição do pão. A distribuição do pão é diária, todos os dias é feita a distribuição do pão. Ontem fizemos a distribuição de mais cestas ali no largo por detrás do ex-centro de saúde do Ojaenda, e em função da programação e daquilo que temos estado a receber, é feita a distribuição nas 3 ruas que compõem a zona da cerca sanitária. Agora, há uma situação que chama muito a atenção, é que em conversa com um dos moradores, conseguimos perceber que são 3 ruas que estão sobre cerca sanitária, mas o que acontece é que
eles transitam de uma rua para outra. Onde é que está a prevenção de vossa parte? Exatamente, isso é um comportamento que, aliás, aproveitar aqui as câmeras da televisão para apelar mais uma vez aos munícipes sob cerca, que estão sob cerca sanitária, mas não isentos das medidas de proteção e prevenção contra a Covid-19. Falta rigor de vossa parte. Temos estado já a apelar, estamos com a ajuda das forças e, graças a Deus, temos alguns moradores que pertencem à comissão, que estão na cerca, têm estado a nos apoiar, estamos a reforçar as medidas e a sensibilizar mais uma vez que, não obstante ao estarem sob cerca sanitária, devem obedecer às normas do isolamento social. Ontem, infelizmente, tivemos a verificar tentativas de realização de partidas de futebol. Hoje, mais uma denúncia de prática de exercício coletivo. Temos estado a conversar com os jovens, porque senão correremos o risco de, mesmo dentro da cerca, estar a ver a contaminação. Muito obrigado. Estas foram as palavras do administrador adjunto daqui do Distrito Urbano do Hoje Ainda. Ele que diz que tudo tem feito para que esta contaminação não se propaga. São já 31 casos confirmados aqui no Distrito Urbano do Hoje Ainda. Pensamos que para o Jornal da Tarde é tudo. Muito bem, Joaquim Santos, a partir do Hoje Renda, onde está a avaliar mais um dia de confinamento, já leva mais de um mês, esta cerca sanitária erguida pelas autoridades sanitárias no Distrito Urbano do Hoje Renda, do município do Kazenga, face ao surgimento, são já no total, até agora, 31 casos de Covid-19 surgidos naquela região da província de Luanda. Avançamos para o mapa que nos reflete a realidade que traduz o impacto da Covid-19 no país. Nesta altura estou com alguma dificuldade no meu terminal, mais adiante vamos avançar para estes números. O certo é que aí estão estes dados que você tem no quadrante do seu receptor. O mundo está com estes dados. A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 446.682 pessoas e infectou já quase 8.300.000 pessoas em todo o mundo desde dezembro passado, segundo o último balanço baseado em dados oficiais. Hoje mesmo, como pode ver neste mapa, foram oficialmente diagnosticados 36.965 pessoas com a doença da Covid-19, pelo menos 1.494.000 pessoas perderam a vida no dia, 1.496 pessoas perderam a vida no dia de hoje, face ao novo coronavírus que continua a causar grande preocupação, quer das autoridades nacionais, quer pelo resto do mundo. A Assembleia Nacional aprovou esta manhã a proposta de lei que altera o Código de Imposto Predial. Os deputados aprovaram também a proposta de lei do imposto sobre veículos motorizados e a proposta de lei sobre a expropriação para utilidade pública. Vamos agora em direto para o hemiciclo da Assembleia Nacional, onde está o jornalista Faustino Manuel. Olá, Faustino, boa tarde. Com esta aprovação feita no dia de hoje, podemos dizer que estão criadas as condições para alargar-se a base tributária que o Estado tanto procura. Exato, Alexandre Cose, para dois aspectos aqui que devem ser tidos em conta no que toca à alteração ao Código sobre o imposto predial. O Estado procura aqui estender o imposto para os conhecidos prédios rústicos, né, que não eram tributados, e também tendo em conta a falta de ocupação destes terrenos que possam então passar na sua cobrança a fazer parte dos impostos que o Estado deve assim arrecadar. Um outro aspecto que tem que ver com os veículos motorizados, que com este alargamento passam a incluir também as aeronaves e as embarcações,
que anteriormente eram isentas. O Executivo prevê também eliminar a taxa de circulação e, com o imposto adicional, passar a taxar os veículos com maior tempo de uso. Mas são aspectos que nós vamos poder levar com outros detalhes nos outros serviços de informação. A esta hora registra-se o intervalo e antes do intervalo debatia-se a questão que tinha que ver com a proposta de lei sobre os símbolos autárquicos. É um aspecto que também gerou algum debate. Os deputados defendem que estes símbolos que devem identificar as autarquias devem ser símbolos que têm que ver com cada região que estas identificam e que não devem ser símbolos muito distantes da realidade, das potencialidades das regiões que os mesmos devem identificar. Mas vamos ouvir aqui os argumentos que trazem então este documento sobre a proposta de lei dos símbolos autárquicos, trazidos aqui pelo Ministro da Administração do Território, Marci Lopes. A proposta de lei que trazemos à discussão dos Suas Excelências e Senhores Deputados visa estabelecer as regras e os procedimentos para a instituição e o uso do símbolo autárquico, sendo que esta lei aplica-se tão somente às autarquias locais. O que se entende por símbolo autárquico é simplesmente a forma de identificação identitária das autarquias locais, ou seja, todos os elementos de identificação que determinada autarquia local entender adotar para facilmente identificar-se perante os seus munícipes e perante o tratamento com outras instituições públicas e privadas. O símbolo que se pretende propor aqui é a bandeira da autarquia local. E esta bandeira da autarquia local deve ser devidamente constituída pelas regras que constam deste diploma e refletir as particularidades históricas e culturais das respectivas populações, podendo ser ordenada como estandarte ou como bandeira de hastear. Ouvíamos então aqui o Ministro da Administração do Território sobre este assunto que Marci Lopes terminou em instantes. Como dizia, os debates devem continuar após o intervalo. Depois disso, prevê-se também a discussão e votação da generalidade da proposta de lei sobre o regime jurídico das zonas francas. Há uma outra proposta de lei que tem que ver com a alteração dos contratos públicos, bem como a proposta de lei de base do sistema de pagamentos. São algumas das propostas de leis que devem ser ainda discutidas. Hoje, esta 10ª reunião plenária teve 12 pontos. Ainda não temos nenhuma indicação se serão discutidos estes 12 pontos, visto que já estamos no começo da tarde e registra-se esse intervalo. Provavelmente haverá alguma notificação para que tenhamos informação se esta sessão deve transitar para o dia de amanhã, já que são 12 pontos que devem ser discutidos aqui pelos deputados. Alexandre Cosse, por enquanto, é tudo, com a promessa de que tudo o que vier a acontecer aqui, claramente o telespectador vai ter em desenvolvimento em outros serviços de informação da televisão pública de Angola. Boa tarde, Faustino Manuel. A Assembleia Nacional hoje com muito trabalho. Já foram aprovadas as propostas de lei que visam alargar a base tributária do Estado angolano. Os deputados estão em tempo de intervalo, mais no período da tarde os trabalhos vão ter exatamente continuidade. Avançamos agora para o primeiro intervalo deste Jornal da Tarde. É curto, nós voltamos mais daqui a pouco. Até já. Doentes renais na Huila passarão a contar com apoio em transportes de e para o Centro de Hemodiálise do Lubango. Veja a seguir, no Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, segunda parte. Agora avançamos para a província do Namibe, onde está a jornalista Carla Miguel.
na AMIB, nesta altura, a tentar travar, Carla, boa tarde, o NAMIB está a tentar travar o avanço das areias com o repovoamento florestal. Pergunto-te, Carla, como é que isto vai ser conseguido? Boa tarde, COS. Vamos descobrir já daqui a pouco. Aliás, hoje celebra-se então o Dia Mundial de Combate à Desertificação e por cá há muito que se lhe diga sobre este assunto, partindo do princípio de que esta é uma província essencialmente desértica. Alguns projetos vão sendo levados a cabo e é sobre isto e para responder mesmo à tua questão que vamos à conversa com um ambientalista. Daniel Rafael junta-se ao Jornal da Tarde. Para começar, estávamos a falar então de alguns projetos. Vamos começar pelo projeto da cortina florestal junto ao aeroporto. Pelo que estamos a ver, está completamente entregue ao abandono. É verdade, muito obrigado pela oportunidade que a TPA concede-nos. Na verdade, é um projeto que traz muita mágoa ao coração quando observarmos algo que, do ponto de vista ambiental e social, é uma mais-valia para a própria província do Namibe. Realmente, aquela cortina verde ao redor do aeroporto de Moçambique fazia parte do projeto Namibe Verde, um projeto que foi lançado naquela altura, em 2008, pela Sua Excelência, o ex-governador da província, o Dr. Álvaro de Boa Vida Neto. Entretanto, o Sr. Rafael também fazia parte deste projeto? Bom, nós não fazíamos parte, nós fazíamos parte da Organização da Juventude Ecológica Angolana, mas, entretanto, havia uma outra organização, naquela altura designava-se Liga 4 de Abril, que ficou com a responsabilidade de cuidar daquele espaço, inclusive sob financiamento no âmbito da responsabilidade social daquelas empresas como a Bist Petróleo, aquelas que tinham e têm exploração petrolífera em Angola. Em contraste com a cortina florestal do município vizinho do Tomboa, que desponta. Exatamente. No Tomboa já a realidade é outra. No Tomboa, ao nível da administração municipal, ao nível da intervenção que o governo israelita faz e também de algumas instituições internacionais, como, por exemplo, a ADPP, antes havia a COSP também, que ajudaram muito no enriquecimento daquela cortina ao nível do município do Tomboa, vemos que o quadro é completamente diferente. Lamentamos a situação atual da cortina de Moçambique. Mas ainda sobre o Tomboa, nós já tivemos a oportunidade mesmo de reportar, os telespectadores estão cansados de ver e saber que as casas correm o risco e estão mesmo a ser engolidas, cemitérios, escolas, enfim. Sei que vocês, enquanto ambientalistas, têm estado a visitar o Tomboa, mas até o momento nós não vimos nenhuma solução. O que é que não só o governo, mas vocês ambientalistas estão a fazer? Exatamente. Ao nível dos ambientalistas, sabemos que projetos relacionados à luta contra a desertificação são projetos que envolvem muito envolvimento financeiro. E, portanto, nós, como ambientalistas, ajudamos as autoridades, no caso governamentais, a ajudar as populações no sentido de que elas próprias devem participar na questão de cuidar daqueles espaços, participarem na rega. Portanto, o nosso papel é educar ambientalmente as pessoas, para que não sejam elas próprias a tornar aqueles espaços completamente vulneráveis, porque sabemos que a ação do vento sobre o deserto é muito forte e é preciso que as comunidades todas estejam envolvidas nesse processo para que os efeitos da desertificação, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista da qualidade de vida das próprias populações, seja muito, mas muito reduzido. Portanto, para terminar, Sr. Rafael, relativamente à Baía dos Tigres, deixou de ser Baía, agora é ilha, e nós vimos que um administrador foi recentemente nomeado. Como é que vai ser possível repovoar uma ilha abandonada, pelo menos em 1979? É também outro grande desafio. Sabemos que a província de Namibe possui grandes sítios que, do ponto de vista turístico, apresentam muita beleza e pode atrair muitos visitantes. Penso que, nesse caso específico, o governo está a tomar medidas que visam mesmo o repovoamento daquele espaço. É possível? É possível, sim, com muito esforço, muito financiamento. Precisa-se recuperar a via que dá acesso àquela ilha, antes Bahia.
precisa-se também fornecer água, porque havia aquele projeto de desanalisar a água do mar para fornecer às populações. Portanto, precisamos arborizar de novo aquele espaço para que haja condições físicas e condições biológicas para que a biodiversidade daquele espaço seja recuperada e, portanto, criando condições para a habitabilidade do ser humano. Muito obrigada, Daniel Rafael, ambientalista, a falar um bocadinho então sobre aquilo que são os projetos que vão sendo levados a cabo a nível da província do Namibe, claro, sempre para combater o avanço das areias. COSE. Muito bem, Carla, boa tarde e obrigado por este direto. Fica então também aqui este desafio de fazer a vida regressar à Baía dos Tigres, que deixou de ser Baía, agora passou a ser uma ilha, porque o mundo está em constante mudança. Outras matérias da atualidade, ainda a propósito do comportamento atmosférico, dou-lhe conta de que o país possui ventos fortes e raios solares ultravioletas capazes de fornecer mais de 3.000 megawatts de potência de energia eólica e solar em zonas rurais. Esta constatação foi feita por um especialista em energias limpas que falou em exclusivo à televisão pública de Angola sobre a importância das energias renováveis na eletrificação das zonas rurais. A instalação de parques eólicos em pontos estratégicos é a solução encontrada em diversos países do mundo para a eletrificação das comunidades mais distantes das zonas urbanas. Angola está a dar os primeiros passos com a instalação e entrada em funcionamento de centrais híbridas em alguns municípios das províncias de Cabinda, Namibe e Kwanza Sul. As energias renováveis, nomeadamente eólicas e solar, portanto, podem trazer inúmeras vantagens para o país. Não só no que concerne a melhor distribuição e produção da mesma, mas também pelo facto de ser uma energia limpa. Para este especialista, a aposta nas energias limpas pode levar o país a atingir rapidamente a eletrificação de todas as zonas rurais. Segundo Jorge José Luamba, Angola possui ventos fortes e zonas suficientemente ensolaradas capazes de alimentar diversos parques que podem fornecer mais de 3.000 megawatts de energia eólica e solar em todo o território nacional. Nós temos uma potência em parques localizados, cerca de 3.000 megawatts de potência. Isto eólica. E o país também possui cerca de 20 gigas de potência solar. Quanto à mão de obra, o especialista diz que Angola já conta com muitos engenheiros do ramo, com provas dadas em diversos países da Europa, onde muitos deles participaram na instalação de diversos parques eólicos. Eu pessoalmente conheço muitos engenheiros formados nessa área, à espera de uma oportunidade de emprego. Pessoas que contribuíram para a montagem de grandes parques eólicos na Europa, que contribuíram para a montagem de muitos parques solares na Europa. A instalação de centrais híbridas em alguns municípios abre portas para a implementação de energias limpas em todo o país. 3.000 megawatts de energia, de potência de energia eólica e solar é muita riqueza bruta para transformar. Melhorar a distribuição de água e as condições de saneamento básico em Luanda foram estes os temas em destaque na grande entrevista com o engenheiro Francisco Lopes dos Santos. O mestre em Ciências Sanitárias apresentou como solução um projeto que consiste em fazer passar um rio pelo centro da capital. Abordou igualmente o sistema de esgotos na centralidade do Quilamba e a necessidade de afastar os cemitérios das zonas residenciais, de modo a evitar que os fluidos dos cadáveres contaminem a água. A falta de água no país, e em particular em Luanda, foi o tema central da grande entrevista emitida nesta terça-feira. De acordo com Francisco Lopes dos Santos, Luanda registrou um crescimento exponencial nos últimos anos.
O engenheiro hidráulico apresenta como solução um projeto que consiste em fazer passar um rio pelo centro da cidade. Luanda está posicionada numa zona altamente privilegiada. Tem 2 grandes rios. Temos o rio Zenza, que às vezes chamamos de Kifangondo, e temos o rio Kwanza. Portanto, ela circunda a cidade de Luanda, né? Está na periferia da cidade de Luanda. Só apenas o rio Kwanza. Se tivéssemos apenas o rio Kwanza, nós tínhamos manancial suficiente para trazer para a cidade de Luanda, para abastecer a cidade de Luanda, uma vez que os caudais que o rio Kwanza despeja para o mar são caudais enormíssimos que podíamos, sim senhora, transferir uma pequenina parte desse rio Kwanza para a cidade de Luanda e resolvíamos o problema da cidade de Luanda. Por esta razão é que nós sentimos a necessidade de criarmos um rio a meio, a fim de travarmos mais de 50% das águas que caem na plataforma da cidade de Luanda, encaminhar essas águas para este rio. De formas que a Ponte Molhada, conforme disse, ou a zona baixa da cidade, receba a quantidade de água que o seu sistema hidráulico existente possa suportar, evitando assim os alagamentos e as inundações. Se nós não travarmos essas águas, cada vez mais, cada ano que passa, uma vez que as construções aumentam, a ocupação dos espaços aumentam cada vez mais, então nós chegaremos a uma altura que no período chuvoso ninguém vai parar na mutamba. O engenheiro hidráulico diz que Luanda precisa de uma revolução sanitária. As águas fecais não podem estar em esgotos de céu aberto e nem escoar para o mar, pois contaminam o peixe que comemos. Outra preocupação está no Zango, Vila Pacífica e centralidade do Quilamba, onde o sistema de tratamento de esgotos não funciona corretamente. Que nós achamos que a posição da estação de tratamento de esgotos do Quilamba está mal posicionada. As estações de tratamento de esgotos do Quilamba, no meu ponto de vista, devia estar numa outra posição. E precisamente por estar naquele sítio é que sente-se alguma coisa. E por não estar a funcionar, pior ainda. Mas onde é que está? Ela está logo à entrada da cidade. E aonde é que deveria estar? Deveria estar, primeiro, regra número 1, deve estar afastado da cidade alguns quilómetros. Regra número 1. Segundo, deve estar numa posição em relação ao vento de que os ventos não venham para a cidade. Deve estar em contravento. Porque uma avaria no sistema e ela estar a favor do vento quer dizer que são ventos com elementos nocivos à saúde que entram para a cidade. Sim. Os cemitérios não devem estar próximos de zonas residenciais. A água pode conter necrochorume, substância proveniente da decomposição de cadáveres. Para onde é que vão esses necrochorume quando as casas estão próximas dos cemitérios? As águas entram em contato com as águas das fossas. O necrochorume entra em contato com as águas das fossas. Como é que é o nosso abastecimento de água nessas zonas? Por meio de tanques. Está a ver o que é que está a acontecer? Um casamento, água do cemitério, água da fossa, tanque d'água. Isto é uma bomba. Temos que pensar na saúde pública. Aqui declarações do engenheiro Francisco Lopes, que disse também, notificamos, só o rio Kwanza sozinho era suficiente para abastecer Luanda toda com água potável para toda a gente. O certo é que Luanda tem mais do que o Kwanza, tem o Dande, tem o Bengo, enfim, e a água está ainda para chegar a toda a gente. Com este eco nós chegamos a mais um intervalo, voltamos daqui a pouco. Está a ver o Jornal da Tarde na emissão clássica da televisão angolana.
a única candidata do seu grupo geográfico, tal como acontece com o México no grupo da América Latina. Para o lugar de presidente da Assembleia Geral, que fica em aberto com a saída do nigeriano Tijani Mohamed Bande, a Turquia apresenta a candidatura de Volkan Baskir, um diplomata de 70 anos, 39 dos quais dedicados à carreira. A Assembleia Geral de hoje vai escolher ainda 18 novos membros para os 54 lugares do Conselho Económico e Social, para um mandato de 3 anos, cumprindo a sua missão de continuar os Objetivos de Desenvolvimento Global e preservação do meio ambiente. Um pequeno gesto do governo da Huila que está a ser muito aplaudido, sobretudo por quem beneficia da medida. O Centro de Hemodiálise do Hospital Central do Lubango conta agora com um autocarro para transportar os pacientes renais das áreas mais próximas das suas residências para o hospital. O governador da Huila, Luís Nunes, fez a entrega das chaves à direção do Hospital Central, que vai agora trabalhar com a Associação de Pacientes Renais da província para a definição das rotas. Os pacientes renais controlados pelo Centro de Hemodiálise do Lubango contam agora com o autocarro para apoiar os mais carenciados. O governador da província da Huila, Luís Nunes, fez a entrega ao Hospital Central do Lubango um autocarro com capacidade de transportar 62 pacientes. Trata-se de mais um passo virado à humanização dos serviços da saúde, o que permite com que os doentes sejam transportados das áreas mais próximas das suas residências para o hospital. Isto para nós agora será tudo, né? Porque é um autocarro só para eles, que podem usar, que vão estimar muito, porque vamos fazer por estimar muito esse autocarro, mas não tem palavras para a gente agradecer. John Lito é paciente do Centro de Hemodiálise do Hospital Central e reconhece as vantagens que o autocarro vai proporcionar. Não imaginam a dificuldade que nós tínhamos de sair das nossas casas para chegar até o centro. Até porque, quando do estado de emergência, muitos de nós ficamos sem fazer o tratamento porque não havia transporte que é para se deslocar aqui. Então, hoje por hoje, que acusamos a recessão deste meio rolante, que passará, de facto, a exercer uma mais-valia na vida dos pacientes, não há palavra para expressar. Maria Lina Antunes avança que a falta de transporte para os pacientes renais era uma preocupação do Centro de Hemodiálise. Os pacientes serão transportados a custo zero e a direção do hospital vai trabalhar com a associação para traçarem as rotas e áreas de recolha nos vários bairros. Passamos a ter maior regularidade nas chegadas para os turnos, porque aqui tem que haver uma certa disciplina para começarmos os turnos a horas, porque são turnos encadeados uns atrás dos outros, para não atrasar os próximos, e passamos a ter o doente muito mais cômodo. Ficou a cargo quer da associação, quer do meu enfermeiro-chefe, fazer agora as rotas em que o autocarro vai passar de acordo com a residência dos doentes. É claro que há alguns locais onde o autocarro não pode penetrar, porque isso é estragar o autocarro, mas haveremos de encontrar pontos onde realmente a gente possa recolher a maior parte dos doentes sem eles se deslocarem muito da sua casa. Aos doentes é completamente gratuito. E a consequência desta medida vai ser exatamente o hospital empenhar-se mais na busca dos pacientes. Vai ser o hospital a ir à busca dos pacientes no local de marcação. Avançamos para a Covid-19, o assunto dos nossos dias. Vamos agora para um outro ponto da província de Luanda, em Viana, onde a administração municipal vai assistir às famílias que estão confinadas há mais de 2 semanas no chamado condomínio das 10 casas. Lá está o repórter Agnelo Bernardo. Boa tarde, Agnelo. Já falaste com as pessoas que habitam esse condomínio. Agora pergunto-te, o que é que está a dominar a expectativa dessas famílias e como é que têm sido estes dias de confinamento 2 semanas depois? Boa tarde, Alexandre Cose. Boa tarde aos caros telespectadores. A expectativa, na verdade, recai em torno dos resultados dos testes, que nesta altura
todos esperam, claro, que seja positivo. Deixa-me referir que já se fez a recolha das amostras no sábado passado. Foram 55 amostras recolhidas aqui deste condomínio das 10 casas, onde, claro, são apenas 8 casas habitadas, portanto, 8 famílias. Neste momento, claro, a expectativa acaba sendo mesmo, portanto, para o resultado que se poderá conhecer a qualquer momento. Mas comigo está mesmo aqui a administradora do Distrito Urbano do Quicuxe, senhora Rosa Janota. Senhora Rosa Janota, foram recolhidas já as amostras, portanto, ainda assim precisa sempre ter o acompanhamento e o apoio da administração aqui no Distrito. Certo, foram testadas 55 pessoas. Nessa altura, a nossa responsabilidade da administração é a alimentação, o gás, a água. E nessa altura, hoje, por exemplo, hoje nós tivemos que fazer um abastecimento da água. E amanhã vamos ver a alimentação. Portanto, já se sabe mais ou menos quando é que estes resultados poderão ser entregues? Qual é a conversa que a administração tem tido com os órgãos de saúde? Nós estamos à espera, porque os órgãos de saúde têm a sua responsabilidade técnica e a administração tem a responsabilidade da gestão administrativa. Nessa altura está a depender dos resultados que a saúde vai nos apresentar. Como é que está em termos do ambiente aqui dos moradores? Bom, o ambiente é aquele ambiente estável, há reclamações, não faltam, mas nós temos sabido resolver as reclamações, porque quando nos dizem que temos que tratar do saneamento, vamos vir tratar do saneamento. Quando dizem que não há água, mandamos a água, e nesta altura, neste período da tarde, recebemos um telefonema a dizer que tem poucos alimentos, e amanhã vamos tratar da alimentação. Muito obrigado, senhora administradora. Portanto, aí está Alexandre Coza, os telespectadores. A administração do Distrito Urbano continua a prestar o apoio aqui às famílias, 8 famílias, portanto, no interior, tanto deste Portão Preto, como é possível divisar onde está, tanto este condomínio, essas 10 casas, cujo 8 fazem parte das casas confinadas. As amostras foram recolhidas o sábado passado, a qualquer altura poderão ser conhecidas. Nós vamos continuar a acompanhar esta e outras situações que têm a ver com as cercas sanitárias em Luanda. Boa tarde. Boa tarde, Agnello Bernardo. Continuam a ser preocupantes, digamos assim, as observações que as autoridades vão fazendo às zonas que estão debaixo de regime de cerca sanitária face à Covid-19. Fora de portas, o destaque hoje vai para a cimeira entre a China e a África por videoconferência. O presidente chinês Xi Jinping vai acolher no dia de hoje, por videoconferência, uma cimeira extraordinária China-África de solidariedade contra a pandemia da Covid-19. A cimeira foi proposta conjuntamente pela China, pela África do Sul, que neste momento detém a presidência rotativa da União Africana, e pelo Senegal, que preside ao Fórum de Cooperação China-África. De regresso à atualidade doméstica, crianças internadas na pediatria do Hospital Municipal de Talatona, em Luanda, receberam brinquedos e carinho dos seus respectivos padrinhos por ocasião do Dia da Criança Africana, assinalado no dia de ontem. A criança, tudo o que ela merece. Esta é a máxima orientadora da atitude e comportamento humano diário perante os mais novos. As crianças foram brindadas com mais carinho, sorriso e brinquedos para animar os seus sonhos, como é o caso do Kim, que quer um carro, e a Kátia, que depois de receber a sua boneca, prometeu estudar para ser doutora. O que você quer ser quando crescer? Doutora. Este gesto de carinho aconteceu na sala de pediatria do Hospital Municipal de Talatona, em que a administração e a TPA são parceiros em atos de solidariedade. O futuro do mundo muito depende destas crianças. São elas que, em primeira instância, precisam de um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de amizade. E sobre nós, adultos e servidores públicos, recai essa responsabilidade. A TPA tem alguns amigos, tem parceiros, como as organizações Missande. Sabemos que estamos num momento difícil a nível mundial por causa da pandemia do Covid-19, mas não podíamos deixar de vir dar um conforto às nossas crianças. Neste hospital, a solidariedade tem sido um bem sempre presente.
E regularmente às 6 horas nós temos pontualmente a papa, que é distribuída aos pacientes, e às 12h30 sopa, que é servida ao paciente, tudo por um grupo de pessoas solidárias. Neste dia, as crianças angolanas cantaram parabéns para todos os seus irmãos, primos e amigos africanos. Fatiaram, dividiram e saborearam o bolo de aniversário, sempre com o desejo de rápidas melhorias e mais alegria para as crianças de todo o mundo. E o vice-presidente da República, Bonito de Sousa, conferiu hoje posse no Salão Nobre dos órgãos de apoio ao novo assessor económico e social, Marcelino Joel Cerca Pinto. Na ocasião, o vice-presidente da República felicitou o empossado, a quem pediu máxima produtividade, capacidade de superação contínua e espírito de equipa no exercício das suas funções. Esta é uma matéria que vai ter desenvolvimento nos próximos serviços da atualidade informativa aqui na televisão pública de Angola. Neste momento está a cair a cortina sobre este noticiário. Foi um prazer trabalhar para si. Nós voltamos amanhã à mesma hora, se Deus quiser. Já sabe, as notícias na emissão clássica da televisão angolana valem sempre a pena. Boa tarde, bom almoço.